Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando o nosso estudo. Mais uma vez, hoje, a segunda palavra que eu quero compartilhar com vocês tá lá em Mateus 11, 28. Fala assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O que essa passagem de Mateus nos fala, que fala um pouco sobre a questão da ansiedade, né? Por quê? Quando nós estamos ansiosos por alguma coisa, porque muitas vezes a gente passa por muita coisa, né? A gente preocupa por muita coisa, né? A gente tem muitas preocupações, né? Que acaba que tudo que a gente for fazer, a gente fica com medo, fica com receio, né? Fica preocupado se aquilo vai dar certo ou não. Mas quando nós temos a convicção que nós devemos confiar apenas em uma pessoa, que é Deus, né? Então, quando nós começamos a ter essa ansiedade, né? Esse medo de fazer aquilo que a gente está disposto para fazer, nós devemos ter sempre orar e pedir a Deus para nos dar sabedoria e direcionamento para enfrentar todas as nossas preocupações vão sumir, né? Apesar que não vão sumir completamente, né? Vão ficar ali por um período, né? Então, quando nós oramos, quando nós temos a convicção que nós devemos confiar plenamente em Deus, nós devemos pedir a Ele sempre uma direção, né? E Ele vai nos dar em relação a tudo que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer tudo ali na nossa vida, um passo de cada vez, né? Então, Deus cuida de nós a todo momento, né? Então, nós não devemos ficar preocupados, nós não devemos ficar ansiosos, né? Nós devemos ficar com esse peso, né, no nosso coração. Nós devemos sempre confiar plenamente em Deus, né? E descansar nele, né? Entregar todas as nossas preocupações, né? Todas as nossas angústias, todas as nossas aflições, né, na mão dele, né? Que aí nós vamos ter essa convicção que essa ansiedade, né, esse medo, essa insegurança, essa segurança vai sumir praticamente aos pouquinhos, né? Nós devemos primeiramente fazer um passo de cada vez. É como se fosse, eu acredito que alguns vídeos que eu fiz aqui, nós devemos sempre prevalecer esse passo de cada vez como se fosse uma escada. Nós devemos dar um passo de cada vez, né? Nós devemos tudo fazer aos poucos, né? Por que em Mateus 11, 28 fala: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Por quê? Muitas vezes quando a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente fica cansado, a gente fica sobrecarregado, a gente fica desanimado, a gente fica com muita coisa que passa na nossa cabeça, né? Então, realmente, nessa passagem de Mateus 11, 28, nos faz um convite, né? Por que eu falo em convite? Faz esse convite para nós seguirmos algumas orientações para como nós devemos fazer para nós sermos libertos dessa ansiedade, né? E uma delas que eu vou abordar aqui para começo a sensação que muitas vezes aquilo sensação de desânimo, né? A sensação de querer desistir. Mas Deus, quando Ele coloca algo na nossa vida, a gente realmente, Ele nos dá coragem, né? Ele não nos dá o espírito de covardia, né? De medo. O inimigo muitas vezes faz a gente querer desistir, né? Mas quando nós temos a convicção
que Deus, ele vai nos ajudar em todo momento da nossa vida, essa ansiedade, né, essa sensação de desistência, de querer desistir, vai desaparecer, né? Então, vai desaparecer, né? Então, quando nós devemos entregar todas as nossas preocupações, né? Todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças nas mãos de Deus, ele vai fazer, né? Então, essa sensação de desistência, achar que aquilo realmente a gente fica um pouco com medo de fazer, mas quando nós temos a convicção que Deus realmente vai fazer, ele faz, ele vai cumprir. Então, essa sensação de desânimo, essa sensação de querer desistir, isso é realmente o inimigo tentando tirar o nosso foco, né? Então, nós devemos prevalecer palavras ao contrário, né? Nós não devemos ficar com esse espírito de ansiedade, né? Esse espírito de medo, né? Esse espírito de insegurança. Nós devemos sempre plenamente confiar em Deus, né? Que ele vai fazer. Então, o segundo ponto aqui já é a preocupação, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa com coisas que muitas vezes não tem nem... muitas coisas não vai prevalecer, não vai nos ajudar no futuro, né? Então, nós devemos nos preocupar com outras coisas que vai nos prevalecer, né? Nós devemos ficar preocupado com aquilo que vai ter alguma utilidade pra gente, né? Isso se prevalece muito nas orientações que nós recebemos de Deus, né? Que ele realmente quer que ele vai nos dar coragem, né? Vai nos dar força para enfrentar tudo, né? Então, ele vai nos capacitar, né? Ele vai nos dar força para enfrentar tudo aquilo que vier, né? E já o terceiro é a questão da opressão. Por que eu falo da opressão? A opressão é algo que o inimigo tenta colocar na nossa mente, que ele vai criando umas estratégias, ele vai criando algumas estratégias, nos falando algumas palavras, que muitas vezes vai fazer nós acreditarmos que nós não somos capazes de fazer, né? Mas nós devemos sempre falar palavras ao contrário, né? Nós somos, quando confiamos plenamente em Deus, ele que vai nos dar coragem, né? Ele vai nos libertar de toda essa opressão, né? Porque essa opressão é algo maligno, né? Nós devemos sempre falar palavras de autoridade, né? Falamos que nós somos libertos de toda opressão, né? Não existe nenhuma condenação de morte na nossa vida, né? Não existe nada que pode nos afastar do amor de Deus, né? Então, nós devemos sempre entregar as nossas preocupações, os nossos medos, né? As nossas ansiedades, as nossas inseguranças, tudo na mão de Deus, porque ele vai fazer, ele vai cumprir, né? Nós não devemos ficar preocupados com coisa alguma, né? Porque quando a gente fica preocupado demais, realmente a gente não consegue fazer o que a gente está disposto para fazer, né? Nós devemos ter uma mudança de perspectiva, né? Ver aquilo com outros olhos. Por que eu falo com outros olhos? Muitas vezes, quando nós confiamos plenamente em Deus, que ele vai nos ajudar a fazer tudo aquilo que ele está disposto para fazer, muitas vezes ele vai nos curar de alguma coisa que a gente tinha naquele momento, né? Ele vai nos curar mesmo, principalmente a questão da ansiedade. Quando uma pessoa fica preocupado demais, muitas vezes ela não consegue fazer aquilo que é muito simples para ela, né? Porque ela fica preocupada com uma questão
do perfeccionismo. Sinceramente, essa questão do perfeccionismo, sinceramente, nós não conseguimos, nós não somos perfeitos, né? Nós não temos que fazer tudo aquilo como se fosse perfeito, né? Nós somos pessoas humanas, né? Nós cometemos erros, né? Nós passamos tudo por um processo de crescimento, né? Então, nós não precisamos ser perfeitos, né? Nós devemos fazer tudo aquilo dentro, sinceramente, dentro das nossas limitações, né? Porque dentro das nossas limitações, né? Por isso, nós devemos ter sempre essa mudança de perspectiva, porque nós devemos sempre olhar essa perspectiva aos olhos de Deus, né? Porque é ali que ele vai nos dar, ele que é o nosso remédio, né? Ele vai nos curar, ele vai nos ajudar, ele vai nos libertar de muita coisa, né? Porque quando nós temos essa convicção que ele é o nosso remédio, ele vai nos curar de todos os nossos problemas, né? Por isso nós devemos sempre deixar Deus ele fazer tudo por nós, né? Nós devemos até ajudar até certo ponto, porque até certo ponto nós devemos fazer algumas mudanças realmente necessárias, mas o resto ali que prevalecer, que ele vai fazer, nós devemos sempre deixar ele realmente fazer, né? Fazer que ele que vai realmente nos proteger, né? Nos liberar muita unção, falando palavra que nos vai fortalecer, crescer cada dia mais e mais na fé, né? Então, ansiedade, principalmente quando nós ficamos muito ansiosos, realmente a gente fica muito preocupado com muita coisa, né? Então, nós devemos ter essa mudança de perspectiva, né? Nós devemos mudar essa perspectiva, porque a ansiedade é algo que não tem utilidade mais pra gente, né? É algo que nos faz ficar preocupado, mas nós devemos ter essa mudança de realidade. Por quê? Porque a ansiedade é algo praticamente inútil, né? Não tem utilidade para nada, né? Porque muitas vezes quando nós temos muita ansiedade, muitas vezes vai nos afetar, vai criando mais problemas, né? A ansiedade vai nos trazendo mais transtorno, né? Vai fazer a gente ter mais problema de saúde, né? Vai fazer a gente precisar tomar remédio, né? Vai fazer a gente precisar fazer terapia, né? Vai fazer a gente precisar passar por algum processo que vai fazer a gente ter um desgaste tanto físico como emocional, né? Mas quando nós confiamos plenamente em Deus, que Ele vai nos curar de toda ansiedade, Ele realmente vai nos libertar de muita coisa, né? Ele vai nos curar de muita de muita coisa, né? Ele vai nos libertar de toda ansiedade, vai nos libertar de toda opressão, né? Ele vai nos dar força onde nós não imaginávamos que nós teríamos, né? Ele vai nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, né? Então, sempre nós devemos ter fazer algumas coisas que vai nos ajudar a nos livrar dessa ansiedade, né? Porque a ansiedade é algo praticamente inútil, né? Não tem valor pra gente, né? Então, nós devemos ter sempre essa mudança de realidade, né? Nós devemos entender que nós somos hoje nós somos filhos amados de Deus, né? Então Ele nos ama de uma tal maneira que Ele
nos faz totalmente ser dependente deles, né? Então, o que nós devemos fazer para curar a nossa ansiedade é fazer algumas mudanças que são realmente necessárias, né? Que vai fazer a gente doer um pouquinho, vai fazer a gente ficar com medo, ficar com uma certa insegurança, mas nós devemos ver que essas mudanças vão ser realmente necessárias para a gente crescer realmente de verdade, né? Porque Deus, ele nos mostra que ele tem grandes coisas pra gente, né? Por isso nós não devemos ficar preocupados, né? Por aquilo que a gente for fazer, não dá certo naquele momento, né? Mas vai dar. Quando confiamos plenamente em Deus, essa ansiedade, ela é quebrada, né? Essa insegurança, ela é quebrada, esse medo, ele vai saindo de nós aos poucos, né? Então, quando nós temos essa convicção que hoje nós somos filhos amados de Deus, né? Ele nos ama de uma forma tão grande que nós devemos sempre confiar e descansar nele, né? E não nos deixar ser afetados por essas preocupações, né? Essas ansiedades, né? Esses medos, essas inseguranças, né? Nós devemos sempre exercitar muito a nossa fé e sempre ouvir o que realmente Deus quer nos falar, né? Realmente Deus é a nossa paz, né? A nossa segurança, é a nossa fortaleza, né? Quando nós confiamos plenamente em Deus, entregamos todas as nossas preocupações, né? Todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças, né? Todas as nossas preocupações nele, que ele vai fazer tudo por nós, nós devemos sempre ser muito gratos, né? Porque ele vai fazer, ele já fez muita coisa por nós, mas ele vai fazer muito mais. Nós devemos sempre confiar nele, né? Então, isso é só algumas formas de que nós vamos buscar a Deus com justiça, né? Com paz, com alegria. Porque muitas vezes quando nós passamos por algum momento de ansiedade, a gente não encontra paz, né? A gente fica preocupado com muita coisa, né? A gente passa por um momento muitas vezes angustiante, né? A gente fica, muitas vezes a gente não consegue dormir. Então isso atrapalha muito a gente fazer aquilo que a gente está determinado para fazer, né? Então isso, Deus, ele não age na pressa, né? Ele age na cautela, ele age com suavidade, né? Ele age com a máxima sutileza, né? Então, hoje, para nós vivermos livre dessa ansiedade que nós vamos passar por algum momento da nossa vida, nós devemos sempre confiar plenamente em Deus, né? Que ele vai nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, né? Então, mas isso foi só uma parte, né? Existe outras formas de você controlar a sua ansiedade, mas você sempre deve ter essa convicção. Sempre buscar Deus primeiramente, né? Não importa o problema que você for passar, não importa a dificuldade que você for passar, não importa não importa se a dificuldade seja pequena ou grande, quando você confia plenamente em Deus, ele vai te ajudar em tudo que você for fazer, né? Então é isso, pessoal, que eu queria falar, compartilhar mais uma palavra com vocês, né, sobre a questão
que Deus é o nosso ajudador, é o nosso consolador, que Ele vai nos libertar de toda a ansiedade, né? Nós devemos sempre confiar plenamente em Deus, né? Era isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma palavra, né? Que eu acredito que vai edificar muito vocês. E é isso.